Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estamos aqui com mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de entomologia agrícola. Vamos falar novamente então de anatomia externa, no caso do terceiro segmento do que compõe o corpo dos insetos. Lembrando a vocês então que o corpo dos insetos é dividido em três segmentos, sendo o primeiro a cabeça, onde nós temos as antenas, os olhos simples, os océolos, os olhos compostos e o aparelho bucal. Depois o segundo é o tórax, onde estão localizados então os três pares de pernas e os dois braços. E o terceiro, que é o tema da nossa videoaula resumo de hoje, é o abdômen. Então, falando direto dele, é a terceira região do corpo dos insetos. Tem uma caracterização de segmentação típica, simples, de estrutura bem simples e ausência geral dos motores. Esses apêndices locomotores, pessoal, são as pernas e as asas que estão localizadas no tórax, tá? Essa segmentação típica, que se refere muito na literatura, é a forma com que está constituído esse abdômen. Ele tem vários gominhos ou vários anéis assim, um conectado no outro. Então é fácil de perceber que é o abdômen. Outra característica que nós temos também do abdômen é que, falando embriologicamente, nunca, jamais vocês vão encontrar mais do que 12 segmentos abdominais ourômeros, tá? Então, esses anéisinhos, esses gominhos que eu disse para vocês. Então, vocês jamais vão encontrar mais do que 12. Dependendo da literatura que vocês estiverem consultando, vocês vão encontrar com segmentos abdominais ou ourômeros. O outro, pessoal, ele tem uma aparência bem simplificada, tá? Porém, é uma região altamente especializada. Por quê? Porque no abdômen estão as principais vísceras dos insetos, por exemplo, o coração, os aparelhos reprodutores do macho e da fêmea. E também é nessa região onde vai ocorrer os movimentos respiratórios. No caso aqui estamos falando dos espiráculos, tá? Então é lá que a gente vai encontrar aqueles pontinhos que eu comentei com vocês, os pontinhos geralmente escuros, a gente vai encontrar no que vai ajudar na respiração dos insetos. Em relação ao pessoal, existem os chamados apêndices abdominais, que são assim, estruturas, né, que os insetos apresentaram durante seu desenvolvimento embrionário. Esses chamados apêndices abdominais, essas estruturas, que em geral vão variar de forma para forma, né, ou seja, de espécie para espécie, facilitando, né, a sua vida. E vão desaparecer com a equidise. Lembra vocês, o que é equidise? Equidise é a muda, a troca, né, o avanço de estágio, por exemplo, da fase de larva, o lagarto para a fase de pupa, para a fase de adulto, isso é equidise. Aquela cassinha que você encontra de uma cigarra em uma árvore, próxima árvore. Essa cigarra ela fez uma equidise, uma troca, muda, ou seja, ela evoluiu, digamos, ela cresceu e largou para trás a sua antiga pele, sua antiga casquinha que ela estava. Então ela fez uma equidise, uma muda, a evolução de fase, né, de crescimento dos insetos. Como exemplos desses apêndices abdominais, cito para vocês o sifúnculo que os pulgões têm, ou que você pode encontrar também na literatura como cronículos. Então, são algumas estruturas que eles têm lá no final do abdômen que servem para liberar um feromônio de alarme. Então, por exemplo, assim, chegou o predador natural, que é a joaninha, começou a devorar os pulgões. Eles liberam esse feromônio através desse fungo e vão alertar os outros pulgões, que daí vão esconder ou fugir, ou até mesmo, né, entrar em contato com motivo com as formigas, porque eles têm, digamos, uma associação que a gente vai ver mais para frente, né, no conteúdo. Eles têm uma amizade, digamos assim, os pulgões com as formigas, e as formigas vão lá atacar as joaninhas, por causa do chamado ronildiol, que é uma substância açucarada que os pulgões produzem, tá? Um outro exemplo são as lagartas da ordem Lepidoptera, ordem das borboletas, das mariposas, e as larvas de alguns himenópteros, que é a ordem então, né, possuem pernas abdominais do terceiro, quarto, quinto e sexto segmento, além de lá no décimo segmento localizam-se as pernas anais, tá? Que então é lá no final do corpo. Então, essas são características que vai ajudar na locomoção, na fixação, por exemplo, de uma folha para se alimentar. Então, todos eles têm alguma importância dependendo da espécie, certo, pessoal? Em relação aos tipos de abdômen, eles são três, pessoal, tá? E eles são classificados baseados na ligação com o tórax. Então, o primeiro tipo é chamado abdômen séssil ou aderente, que é o abdômen que vai ligar-se ao tórax em toda a sua largura. É o típico das baratas, dos gafanhotos, dos besouros, etc. Então, aqui nessa ilustração, pessoal, podemos ver o seguinte. Aqui está o tórax do inseto e o seu abdômen. Quando diz que ele se liga em toda a sua extensão, largura, comprimento, como vocês queiram, é justamente nessa partezinha aqui, ó, que está se referindo, tá? É como se fosse uma coisa só. Vocês não veem uma separação aqui entre o tórax e o abdômen, e na sua espessura, largura, comprimento, como queiram, é como se fosse uma continuação, uma coisa só. Por isso, então, é classificado como séssil, tá, pessoal? O segundo é o tipo livre,
que vocês vão enxergar uma constrição pouco pronunciada na união do abdômen com o tórax. É o típico então de moscas, abelhas e borboletas. Nessa ilustração podemos ver claramente isso aqui, ó. Aqui está o abdômen dessa abelha. Nessa outra estrutura aqui, pessoal, é o tórax. Então aqui, ó, não é uma coisa só, tá? A gente vê que tem diferença, que não é uma sequência, tá? E aqui, pessoal, claro que tem esses pelinhos atrapalhando. Mas tirando os pelinhos, olhando numa lupa, vocês vão ver uma constrição bem pequenininha aqui, ligando então o abdômen ao tórax. Então isso caracteriza o abdômen livre. E o terceiro e último abdômen é o chamado pedunculado, que vocês vão encontrar, vão verificar, vão achar uma constrição acentuada no segundo e terceiro segmentos abdominais, sendo que o primeiro segmento ele sempre será fundido ao metatórax, que é a terceira estrutura do tórax, como a gente descobriu no vídeo. É o tipo de abdômen, então, típico das formigas e vespas. Então, nessa ilustração aqui, podemos ver, pessoal, aqui está o abdômen dessa vespa e aqui o seu tórax. Então, essa é a constrição mais alongadinha que faz com que ele seja pedunculado. Então, é como se tivesse um conector bem maior ligando o tórax ao abdômen. E nessa última ilustração, então, pessoal, nós podemos ver os três tipos de abdômen de cima para baixo. O primeiro é o livre, o segundo é o pedunculado, que daí a gente vê essa estrutura bem maior, e o terceiro é o céssio, que é o abdômen e o tórax em toda a sua estrutura. Lembra lá no começo desse vídeo que eu falei nos gominhos? Então seriam essas estruturazinhas aqui, ó, anéis ou gominhos, como vocês queiram chamar. E os esperáculos seriam representados com esses pontinhos aqui nessa estrutura. Tá, pessoal? Então essa é a nossa aula resumo de hoje. Terceira parte do corpo dos insetos, segmento, o abdômen, anatomia externa, os três tipos de abdômen, o livre, o pedunculado e o céssio. Tenham todos um bom estudo. Qualquer coisa, entre em contato que prontamente eu irei ajudar vocês. Um forte abraço.